Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula sobre memória. Hoje vamos explorar um tema muito importante que gera muitas dúvidas, principalmente entre os meus alunos de graduação em psicologia, que é sobre a memória. Eu sou o psicólogo Daniel e hoje vamos discutir as definições, os processos, os tipos de memória, segundo Ivan Izquierdo, e as principais pesquisas atuais. Vamos começar então com a definição dos principais tipos de memória. Bom, a definição de memória, segundo Ivan Izquierdo, um renomado neurocientista, ele descreve a memória como um processo pelo qual os seres vivos adquirem, armazenam, recuperam informações. Ivan Izquierdo destaca que a memória é essencial para a aprendizagem e adaptação ao ambiente. Ele subdivide o processo da memória em 3 etapas principais: aquisição, codificação, armazenamento e consolidação e a recuperação da memória. Aquisição e codificação. A memória começa com a aquisição de informações. Esse processo envolve a codificação sensorial, onde as informações são convertidas em uma forma que pode ser armazenada no cérebro. Armazenamento e consolidação. Após a codificação, as informações são armazenadas. A consolidação é o processo pelo qual as memórias se tornam estáveis e são armazenadas a longo prazo. Isso envolve mudanças sinápticas e estruturais no cérebro, especialmente no hipocampo e em áreas corticais relacionadas. E a recuperação? A recuperação é a capacidade de acessar informações armazenadas quando necessário. Este processo pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo pistas contextuais e o estado emocional. Tipos de memória. Agora vamos discutir os diferentes tipos de memória. A memória de curto prazo. A memória de curto prazo é responsável pela retenção temporária de informações, geralmente por segundos ou minutos. Ela é limitada em capacidade e duração. E a memória de longo prazo? A memória de longo prazo envolve o armazenamento duradouro de informações. Pode ser subdividida em vários outros tipos de memória. Por exemplo, a memória declarativa, explícita, que inclui conhecimentos factuais e eventos. E a memória não declarativa, ou implícita, que inclui habilidades e hábitos. Temos também a memória de trabalho. A memória de trabalho é um sistema que permite manipular informações enquanto elas são mantidas ativamente. É essencial para tarefas cognitivas complexas. Vamos falar mais sobre a memória de curto prazo. Vamos agora detalhar um pouco mais a memória de curto prazo, que é um componente essencial do sistema de memória humana. Ela permite o armazenamento temporário de informações por um período breve, geralmente de segundos a minutos. Vamos à definição de memória de curto prazo. A memória de curto prazo pode manter cerca de 7, 8, 9 itens simultaneamente. Ela tem uma duração breve. As informações tendem a decair rapidamente, dentro de 20 a 30 segundos. A menos que sejam ativamente mantidas, repetidas, né? A codificação é temporária, ela pode ser acústica, visual, semântica, mas frequentemente é baseada em características auditivas. E os mecanismos e estruturas neurais? Envolve a ativação do córtex pré-frontal, regiões associadas à percepção sensorial. E ela está muito suscetível a interferências, a esquecimentos. Novas informações podem deslocar informações já armazenadas. Existem vários tipos de memória de curto prazo, por exemplo, memória icônica, que armazena informações visuais por milissegundos, por exemplo, uma luz de um fogo de artifício, a imagem residual do fogo de artifício após o brilho desaparecer. Né? Um experimento de um relâmpago, né? A imagem de um relâmpago que permanece na sua visão após o flash. Tem também a memória ecóica, que armazena informações auditivas por alguns segundos. Por exemplo, na sala de aula,
você reproduz mentalmente as palavras do professor para entender uma pergunta. O chamado de alguém, você perceber que alguém chamou seu nome enquanto você estava distraído. Temos também a memória de trabalho. A memória de trabalho é fundamental para o processamento cognitivo. Ela não apenas mantém informações, mas também manipula essas informações para realizar tarefas complexas. O modelo de memória de trabalho de Baddeley, proposto por Alan Baddeley e Graham Rich em 1974, nesse modelo eles descrevem a memória de trabalho como um sistema complexo com múltiplos componentes. O executivo central, que coordena os subsistemas da memória de trabalho, envolve principalmente o córtex pré-frontal, o loop fonológico, ou alça fonológica, né, que armazena e processa informações verbais e auditivas. Por exemplo, memorizar um número de telefone, repetindo-o mentalmente. E o esboço visoespacial, armazena e processa informações visuais e espaciais. Por exemplo, visualizar a disposição de móveis numa sala. E o buffer episódico, né, que integra informações de diferentes modalidades em uma representação coerente. Por exemplo, lembrar de um evento específico como uma festa. Vou te dar alguns exemplos de memória de trabalho. Resolução de problemas matemáticos, né? Você consegue manter números e operações enquanto resolve uma equação mentalmente. Compreensão de leitura, você conseguir reter informações de frases anteriores enquanto processa novas informações. Planejamento de rota, armazenar, manipular pontos de referência, direções. Participação em conversas. A memória de trabalho te ajuda a manter, manipular informações sobre o que foi dito anteriormente. Jogos de memória. Você lembrar e manipular sequências de cores ou posições. Cozinhar sem receita. Lembrar ingredientes e etapas enquanto você prepara um prato. Bom, com isso, nós concluímos a nossa aula sobre os diferentes tipos de memória, especificamente de curto prazo. Vale lembrar que a memória de curto prazo é um tipo de memória em que você armazena as informações muito brevemente, muito temporariamente, né? E a memória de trabalho é um tipo de memória de curto prazo. Porém, você manipula as informações. Seria a memória de curto prazo em processamento. Você conseguir manipular informações enquanto executa uma ação. Na memória de trabalho, você mantém uma informação em suspenso enquanto executa uma outra tarefa. Gostaram da aula? Se você gostou, me segue para saber mais. Lembre, compartilhe com seus amigos e inscreva no meu canal. Se tiver alguma dúvida, pode escrever uma mensagem que terei o prazer de te responder. Um abraço e até o próximo vídeo.